Estamos presentes aqui hoje com o Edmar de Duca da Padaria, né? Um dos nossos clientes cativos desde o início da R Cruz, que ele está conosco. E vamos conversar um pouco sobre a experiência dele aqui com o escritório. Edmar, eu gostaria que você falasse um pouco, né, quem é Edmar, o que Edmar faz, um pouco da sua história aqui para nossos clientes. É isso aí, meu amigo Ricardo. Sou Edmar Araújo Farias, mais conhecido como Edmar de Seu Duca da Padaria, né? A gente tem uma empresa no ramo de panificação, padaria, né? Desde o ano de 1970 foi a fundação dessa padaria aqui na nossa cidade, que começou pelo meu pai, José Farias Sobrinho, mais conhecido como Seu Duca da Padaria, né? Bem conhecido, figura ícone do nosso município, da nossa região. E a gente vem atuando aí no ramo de padaria desde o ano de 1970. Meu pai passou 44 anos administrando, eu já vou com 12. Tomei gosto pela coisa, mas desde pequeno que estava por lá. E a meta é essa, é seguir firme. A gente já atua no ramo de padaria, nós já nos consideramos, né, pela capacidade de produção que a gente tem, uma pequena indústria no ramo de panificação. E estamos aí, já fazem 56 anos de mercado. São 56 anos de história, meu amigo. Aproveitando seu gancho, né? O senhor está já há 12 anos, né? 12 anos. Quer dizer que eu estou há 10 anos junto com você nessa peleja do empreendedorismo. Isso. Então fala para nós aqui, Edmar, quais foram os desafios que você teve antes de nossa assessoria contábil? Ricardo, meu amigo, antes da assessoria da R Cruz, a gente tinha muitos desafios, até mesmo pelo nosso crescimento. A gente não podia fornecer a todo cliente, muitas vezes a gente não tinha nota fiscal eletrônica, toda essa sistemática que quando a gente foi fazer parte da R Cruz, assessoria, que vocês nos ofereceram, certo? Então, o nosso crescimento, ele veio através dessa assessoria. Com essa assessoria fiscal, contábil, foi onde fez alavancar o nosso comércio. A nossa parte fiscal, onde estruturou, na verdade. Perfeito. Justamente isso, né? Muitas vezes os nossos empreendedores da região, né? Nós conhecemos, né? Estamos sempre em rodas de amigos, de conversa, né? De ramos, às vezes até de ramos distintos. E o que nós vemos é isso, né? A falta de virada de chave. Virada de chave é essa, né? Nós moramos em um local predominantemente comercial, né? A nossa João Câmara, né? E muitos aqui são filhos de comerciantes, então já tem aquele DNA, aquela veia empreendedora em si, né? Só que após empreender, fazer com que aquela ideia saia do papel, na garra, na marra, falta virar aquela chave e se especializar com relação à virada de chave para administrar e ter parcerias estratégicas para fazer com que essa caminhada seja um pouco mais leve. Que é justamente o maior desafio hoje do empreendedor, é poder contar com pessoas capacitadas que estejam frente às instituições que possam ajudar as nossas empresas a alavancarem. Qual a maior alavancagem hoje de uma empresa? Muitos acham que é vendas, muitos acham que é estrutura física. Não, a maior alavancagem que tem hoje de qualquer empresa se chama o lado fiscal. Positivo, Edmar. Não adianta você ter dados, né? Então nós temos vários exemplos que a gente tem empresários que têm N planilhas, tem N cadernos notando as situações do dia a dia da sua empresa, mas ali são meros dados. Os empresários eles têm que entender que esses dados eles têm que ser transformados em informação. Mas não só transformar também em informação, ela tem que chegar num tempo hábil para que a tomada de decisão seja assertiva. E aquele problema que ora estava para acontecer na empresa, ele já seja sanado antes, né? Então, se fazendo uma preventiva de alguma situação que venha acontecer, uma mudança de legislação, né? Enfim, algo que vai impactar severamente na empresa. E assim, hoje, para mim, eu que estou no ramo há muito tempo, como digo, desde pequeno, né? Acompanhei o crescimento da empresa na administração do meu pai. Eu senti uma grande dificuldade, né, de sentir essa confiança, de passar os dados para os nossos contadores, para o nosso escritório. E o maior problema de você, empreendedor, é só esse. É muitas vezes não fazer a informação correta. E todos nós, empreendedores, temos que tomar bastante cuidado com esse caso. Porque é geralmente
realmente onde muitas vezes somos penalizados. E por muitas vezes a gente irá procurar culpados, Sim. onde a maioria das vezes somos nós mesmos empreendedores que nos privamos, nos omitimos de informar da forma correta para o escritório qual será, como é que foi aquela nossa movimentação. Em tese, a maioria dos empresários em si, eles querem fazer só as informações acessórias. Quais são as informações acessórias? Aquelas que fazem com que ele fuja de alguma malha fiscal, sem tendo com que o escritório de contabilidade tenha a informação real de faturamento da empresa, para que a gente possa também lhes dar, de forma estratégica, uma informação para que ele consiga usar antecipadamente de qualquer situação que venha a ocorrer no futuro. Então, assim, hoje, utilizando as suas palavras agora, o pulo do gato é o quê? É você realmente fazer sua contabilidade regular. Porque com ela, a gente não vai estar vendo sua empresa só de forma física. Ali, eu tenho meu estoque, eu tenho minha parede bem apitada, né? Eu tenho muita entrada de cliente, mas aí com isso a gente vai conseguir fazer uma análise profunda vendo sua empresa através de números. Que isso é o ponto-chave do negócio. Que, na verdade, Ricardo, o que acontece? Muitas vezes é a mesma coisa, citando outro exemplo, de você ir ao médico com problema de saúde. Chega no médico com problema de saúde e você omitiu uma dor que você estava sentindo. Será que o médico vai receitar o medicamento certo para você? Não vai. E por muitas vezes, eu digo isso por experiência própria, por muitas vezes é muito mais fácil a gente procurar um culpado de que a gente dizer, opa, peraí, a gente errou, eu errei, então vamos consertar o erro. É o que acontece com muita gente, eu não vou mentir, a gente tem uma parceria há 10 anos, aconteceu comigo, eu sou testemunha disso, mas jamais a gente pode chegar e dizer, jogar as cartas na mesa, não, foi fulano, não. Quem não passou as informações corretas, quem não adaptou o processo real da nossa empresa, fomos nós, certo? O que foi que a R Cruz fez comigo? Chamou, vamos reorganizar sua empresa fiscal. E já estamos aí no 3º mês aí, graças a Deus, tudo fluindo da melhor forma possível. Imagine aí, se há 3 anos atrás eu tivesse tomado essa decisão. Positivo, porque assim, o escritório de contabilidade, muitos escritórios oferecem baixar imposto. É o que se vê, né? Oferece, às vezes, mudar de um regime, informando que fulano está nesse regime e é melhor. Há casos de eu escutar clientes, até clientes mesmo, né? Ah, fulano me disse que é melhor isso aqui. Mas como é que eu vou saber? Como é que o escritório vai saber se é bom para a saúde da sua empresa uma mudança de regime ou uma estratégia afim, se a gente não tem a informação precisa de como você está trabalhando a parte que é o coração da empresa, não digo nem a fiscal, a parte financeira. Né? Então hoje, com essa demanda de malhas agora em 2026, então muita coisa está saindo debaixo do tapete, porque não teremos mais como esconder, entre aspas, né? Que é um esconderijo até muito volátil para o empresário. Né? Ele inventa que está escondendo, o governo fecha os olhos dizendo que ele escondeu, mas tendo uma visão mais profunda, o governo ele tem 5 anos atrás para fazer uma fiscalização. Então, aquilo que você jogou debaixo do tapete, ele pode estar saindo esse ano ou o próximo ano, que serão anos de muitas malhas fiscais. E assim, o governo em si está assim, se empenhando, se estruturando para, com poucos cliques, conseguir fazer uma demanda que antes ele faria através de uma volante. E hoje não. E hoje, assim, o conselho que eu dou para cada empreendedor, para cada empresário, cada um se ater muito mais do seu lado fiscal da sua empresa, certo? Procurem o melhor escritório, procure boas pessoas que lhe orientem a fazer a coisa errada e cuidado. Que falar até papagaio fala. Agora eu quero ver na hora do vamos ver. Quem é que vai pegar na sua mão e dizer desse jeito, bora, eu tô com você. Que esse é o maior problema. O maior problema do empreendedor é esse. O empreendedor só pensa, não, eu vou montar meu negócio, vou ganhar dinheiro. Beleza. Como é que você vai ganhar dinheiro? O que vai adiantar hoje você trabalhar, crescer, fazer o crescimento se seu lado fiscal não está estruturado? Você não tem uma boa assessoria fiscal. Lá na frente você vai pagar um preço muito mais alto, certo? E sem saber, e colocar a culpa em alguém, senão foi fulano. Sabendo que os maiores culpados por tudo isso, com certeza, é o empreendedor, é a tomada de decisão. Edmar, na sua opinião, qual é o diferencial
que você vê com nossa assessoria aqui na R Cruz Assessoria Contábil? Meu amigo Ricardo, a assessoria da R Cruz que vocês oferecem é uma assessoria completa, certo? Porém, como em todas as ocasiões, nós que somos os empreendedores, nós temos que inflamar ela. Nós temos que chegar até vocês. Ricardo, eu estou precisando disso. R Cruz, olha, estou solicitando isso daqui. Por muitas vezes eu me omiti desse serviço. Não vou mentir. Por muitas vezes eu digo, não, vou fazer do meu jeito. Aquela coisa que você falava lá atrás. Edmar, não é do seu jeito, é do jeito que tem que ser feito. Sim. Certo? E é como eu disse, nos últimos 3 meses para cá, que a gente vem trabalhando da forma correta e justa, não tem dificuldade. A assessoria traz a resposta, a assessoria entrega a documentação, a assessoria está acompanhando o fiscal da forma correta, porque também eu estou informando da forma correta, e no final de tudo a gente está vendo a junção no que deu. E no final, como você está falando, a gente ainda tem um feedback, né? Que é aquela questão de você vir aqui no final do mês e a gente vê a realidade, o diagnóstico do que aconteceu nesse breve período. Isso também é uma forma de você mensurar se realmente o que você está praticando naquele momento está sendo saudável para a empresa, né? Então, é muito além de um valor de imposto. Até porque na hora que a gente começa a fazer tudo na conformidade, a gente vai ter na mensuração que o imposto que nós pagamos, ele recai exclusivamente no preço que nós formamos. É igual aquela máxima que a gente não ganha dinheiro vendendo, a gente ganha dinheiro comprando. Comprando, justamente. Então, essas duas situações, elas se completam em uma só, mas para isso precisa de quê? Não só dos dados, precisa da informação, precisa da contabilidade alinhada, né? Uma análise bem feita para que a empresa, o empresário, o administrador da empresa, nesse caso você, tenha uma brevidade para aquela tomada de decisão mais assertiva. Mais assertiva, mais justa, né? Porque no final do mês, como você diz, o bom é a cereja do bolo. A cereja do bolo, muita gente acha, mas é o imposto que eu vou pagar. Não. Se chamam os números, são os dados que são discutidos entre nós. O que é que eu vou poder fazer para melhorar esse número aqui que não ficou da forma correta que eu queria? Qual é o setor? Qual foi o setor? Onde foi que eu errei mais? Então, esses ajustes, eles são muito importantes entre nós. E sem esse diálogo, sem essa conexão correta junto com o escritório, o empreendedor jamais ele vai poder crescer. E assim, o benefício que nós temos ainda para o nosso cliente é aquela questão também das integrações, né? Nós temos vários sistemas, né? Que conseguimos pegar sua informação praticamente em tempo real, como a questão fiscal. Temos também nosso aplicativo, onde esse aplicativo nós comunicamos de forma mais rápida, precisa, e ainda fica ali toda a documentação da empresa para qualquer eventual necessidade. Então, assim, essa dinâmica nos tira daquela situação de afastamento do escritório com a empresa. Então, nós estamos integrados, só que num setor diferente, né? Nós estamos aqui do outro lado da rua, mas é como se estivéssemos dentro da sua empresa. Dentro da empresa, justamente. E todos os dados sendo informados. Inclusive, às vezes, eu estou no canto, uma pessoa me pede uma documentação da empresa. Antigamente, eu mandava uma mensagem, menino, manda aí essa documentação. Agora não. Com 2 cliques no celular, eu estou com a documentação na mão. Então, tudo isso conta e vale, é muito válido essas partes. Agora, Edmar, nós já falamos muitas coisas a respeito de troca de informações, do sigilo fiscal contábil da empresa, né, segurado ali pelo empresário. É aquele que muita gente pega e bota assim debaixo da perna e diz, esse daqui eu não vou dar a ninguém. Como se a gente aqui, através de todas as informações que nós temos, a gente não conseguisse ver. É verdade. Mas vamos lá. Depois dessa troca de informação agora que nós estamos tendo de forma mais efetiva, a padaria de Seu Duca hoje se sente mais confortável para um crescimento? Ricardo, falar a verdade é preciso. Eu nunca estive tão bem como a gente está hoje, depois dessa integração que a gente fez nesses últimos tempos, certo? No finalzinho do ano passado para cá, foi onde a gente abriu os olhos, e eu tive que chamar você e Flavinho e disse, opa, algo de errado não está certo. E quando vocês me mostraram onde estava o erro, eu fui por muitas vezes questionado. Eu tenho que ser verdadeiro, não posso omitir eu fui por muitas vezes questionado e disse, não, a gente vai virar o jogo.
Por que a gente vai virar o jogo? Porque a gente tem as melhores oportunidades na mão, né? Que foi o que vocês me ofereceram de momento. Mas como você vai virar um jogo desse? Trabalhando e fazendo o que tinha que ter sido feito lá atrás. Para trás ninguém conta, não dá mais para contar. Sim. Agora vamos para a estrutura daqui para frente. E a gente já vê de dezembro até o mês que a gente está, a diferença gigantesca que se temos hoje na parte de estrutura contábil, fiscal, a estrutura com toda a documentação na mão, com todos os dados direitinho. E porque a gente não conseguiu informar na totalidade que a gente quer e que a gente merece. E ainda está em ajuste, né? Estamos em ajuste. Estamos ainda em mutação ainda organizacional, até porque uma mudança de regime, ela não se acontece de uma hora para outra virando uma chave. Eu sempre, em outras conversas que nós tivemos anteriormente, a gente até alertava pelo seu fluxo financeiro, né? A gente alertava que possivelmente o regime que você estava, o regime tributário que você estava, talvez hoje não fosse mais saudável para a empresa. Mas a gente nunca bateu o martelo dizendo que era ou não. Por quê? Nós precisávamos ter a realidade. Como é que nós precisávamos fazer isso? Era a gente fazer a contabilidade regular, fazer alguns ensaios de números para que a gente sim efetivasse. Porque a saída de um regime tributário, você pede ela no início do ano, se for boa ou não, você vai ter que passar aquelas competências, 12 competências com ela. Então o interessante é você se arrumar primeiro, para posteriormente você ir para aquele casamento. Não é isso? Então a gente ainda fez essa troca de regime aí, digamos, com carro em movimento, né? Trocou o pneu do carro em movimento. Na verdade, a gente trocou o pneu os 4 pneus do carro andando, e ligeiro. Isso. Mas, digamos, deu certo. Deu. Era o que a gente visualizava, só que a gente não tinha concretamente se era. Mas, pela experiência, pela forma que a gente via, era isso mesmo. E hoje está aqui. A gente contando a história e a gente feliz por ter tido um final feliz, né? Com certeza. E assim, isso é só o início de uma história. Eu pensava muito nessa questão, nessa virada de chave. Eu acreditava muito, acredito muito mesmo no nosso trabalho, porque a gente já vem em uma tradição, certo? A gente, na verdade, a gente não vende produto, a gente vende uma história, certo? E isso, queira que não, é uma grande responsabilidade, não só para mim, mas quanto para vocês também, porque eu costumo sempre dizer, tudo que der errado e der certo, o culpado fomos nós. E assim, Edmar, aproveitando, né, o ensejo, né? Você ainda é um dos nossos primeiros clientes, né, na R Cruz, deixar essa atenção para com relação à informação ou uma dúvida ou até mesmo um questionamento que nosso cliente tenha, nossas portas estão abertas para a gente sentar, conversar, planejar e deixar o cliente o máximo confortável possível para entender o que ele está passando, entender o que a legislação diz e o que nós podemos ajudar. Mas nós só podemos ajudar se a gente tiver ombro a ombro, em parceria. Que é justamente a parte mais difícil do empreendedor. É como eu sempre digo, eu sou empreendedor, agora vou fazer igual ao outro. Eu venho de baixo, da raiz, certo? E eu sei o que é isso, eu passei por isso. Eu fui vítima de mim mesmo, pô. Muita gente, não, fui vítima de mim mesmo, das minhas manias, das minhas atitudes, e eu só tô conseguindo me livrar depois de uma longa, dura jornada. E mais naquela situação, né, Edmar? Eu quero sonegar, eu sei sonegar, eu não vou emitir nota, né? Eu não tenho para que eu vou comprar sem nota, eu vou vender sem nota. Melhor comprar sem nota. Melhor. Mas é o que acontece. Roda a nossa conversa todinha e cai na mesma situação que o quê? Eu, às vezes, muitas vezes, consigo ainda um mero dado. Informação zero. Minha experiência, muitas vezes o empresário diz, não, eu sei o que é isso, eu sou empresário, eu nasci meus dentes aqui dentro do comércio, eu não sei como é que faz. Nasci e me criei aqui dentro, um caba desse nunca não sabe nem o que é um pão, ele vai muito conseguir administrar a minha empresa, vai me ajudar. Foi justamente isso o maior erro. Até em outras falas que eu dei, muitos empresários também focam numa situação que é ímpar, principal da empresa, que é o marketing, mas o marketing ele tem que ser feito desde a base, desde o início da empresa. Mas essa base tem que ser feita para que suporte o marketing, pois o marketing ele é um caminhão. Se você viraliza, sua marca decola, vem uma enxurrada de clientes. E aí, como é que está a sua estrutura para atender não só seu cliente, mas para lhe atender também
com informação, para saber a carga tributária que você vai enfrentar. Porque uma coisa, voltando lá para o início, é eu ser microempreendedor que eu só posso faturar, só devo faturar, no máximo R$6.750 por mês. Mas esse valor, por exemplo, no mercadinho não comporta. Por quê? É umas mercadorias com giro rápido. Então, se você decolar numa situação dessa de um mês para o outro, você vai pagar multa, você vai pagar um tanto de coisa por falta de um planejamento. É justamente isso, certo? E muita gente trabalha essa parte, é uma parte muito boa, costumo sempre dizer. O marketing é ótimo. É ótimo, é. Certo? Mas não adianta você pintar a parede de fora da sua casa ou da sua empresa se dentro dela ela não tem a estrutura para comportar quem você chamar para ir lá na frente. Vou vender o que tenho, né? É muito complicado. Então, Edmar, depois de todas essas mudanças, depois de abrir os olhos para a contabilidade, para a parte financeira, fiscal, previdenciária, trabalhista da sua empresa, o quanto você recomendaria a R Cruz Assessoria Contábil? Recomendaria e recomendo, certo, meu amigo Ricardo? Não só pela agilidade do escritório, mas pelo humanismo que vocês, como pessoas, vocês têm no tratamento com a gente, porque eu sou testemunha disso. Quantas e quantas vezes eu fui orientado em fazer o certo. E por muitas vezes eu saía daqui para fazer o certo, quando chegava lá na frente, burlava o processo. Mas na hora de maior dificuldade da minha empresa, viu, cara? Foi a hora de maior dificuldade. Vocês disseram o quê? Bora, a gente tá de mão dadas, vamos resolver o problema. E se mostraram competentes e responsáveis com todas as informações, lembrando, com todas as informações passadas por mim, certo? É uma via de mão dupla, não adianta eu indicar, Ricardo, seu escritório para uma pessoa, se quando chegar lá, a pessoa não vai querer lhe entregar o dado, não vai querer lhe entregar as informações corretas. No final de tudo, acontece o que aconteceu com muitos e aconteceu comigo também. Mas, porém, eu estava na mão de um escritório de responsabilidade, como eu sempre disse, e que tem respeito pelo ser humano, porque não é todo mundo que fazem o que vocês fizeram com a minha empresa. Pegaram, disseram, não, vai se ter um jeito, vai se ter um rumo fiscal para a sua empresa, e a gente tomou, e estamos aí, é como eu disse, são poucos meses que a gente está aí surfando no novo regime tributário, não senti dificuldade, não vou mentir, mas porém a gente está trabalhando com a via de mão dupla, eu lhe entrego, você me entrega, a gente tem uma dúvida, vem até o escritório e a gente tira, e isso daí é o que vai fazer daqui para frente e vai alavancar assim mais ainda o nosso crescimento. É isso aí, cara. Eu, em nome do escritório R Cruz Assessoria Contábil, agradeço primeiramente a confiança, a palavra certa, né, que nós usamos aqui. A gente não tem cliente, né, a gente tem amigos, né, a gente tenta buscar essa parte humana de sentir a dor do nosso cliente, às vezes, ou muitas vezes, ele está sendo orientado pelo Instagram, uma mensagem de Instagram, ou muitas vezes por aqueles cientistas empresários que se acham a entender das situações, mas a realidade é outra, ela é nua e crua. Quando ela chega... Né? E com o número ninguém briga, né? Com certeza. Tem uma pessoa que ela falava, né? Que o tal do dinheiro não aguenta desaforo. Aguenta não. Então, é isso aí, muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo e as nossas portas estão abertas para qualquer situação que venha acontecer com sua empresa. Eu quem agradeço, Sucesso! Ricardo, pela parceria de sempre, certo? Tamo junto. E a gente vai seguir junto. E vamos em busca, viu? Aguardem aí, viu? Vem novidades por aí, viu?